Ela achava que ninguém estava vendo, mas o patrão milionário viu. A babá, escondida na cozinha, comendo as sobras de comida, sem imaginar que aquele gesto humilde iria despertar no patrão algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar: consciência. Fica até o final. Porque o que esse homem fez depois daquele dia vai te provar que a dignidade vale mais do que qualquer fortuna. A mansão de Eduardo Vasques parecia um retrato de perfeição. Jardins simétricos, janelas amplas, mármore reluzente. Mas bastava atravessar a porta principal para perceber que ali dentro a única coisa que não existia era a vida. Eduardo, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, morava sozinho com a filha de 6 anos, Lia. Desde a morte da esposa, o som que dominava a casa era o silêncio. Nenhuma música, nenhuma risada, apenas o barulho dos passos ecoando pelo chão de porcelanato. O trabalho havia se tornado sua única forma de distração. E também a mais cruel. Ele passava horas diante do notebook, respondendo e-mails e participando de reuniões que pareciam nunca acabar. Falava de lucros, metas, contratos, mas nunca falava sobre a filha. Foi por isso que contratou Helena, uma mulher de olhar sereno e uma doçura que o tempo não conseguiu apagar. Viera recomendada por uma amiga de confiança. Eduardo mal a entrevistou. Pediu apenas discrição e responsabilidade. Helena entendeu o recado. Não fazia perguntas, não reclamava, não pedia nada. Cuidava de Lia como se fosse sua própria filha. Todas as manhãs, era ela quem penteava o cabelo da menina, preparava o café e a levava até a escola particular da cidade. Lia adorava a babá, chamava-a de tia Helena e esperava ansiosa pela hora em que ela voltaria para brincar. Mas entre as paredes daquela casa, o contraste era gritante. De um lado, a leveza da menina, do outro, a rigidez do pai. Eduardo pouco via Lia. Quando estava em casa, geralmente se trancava no escritório. E quando saía, era apenas para reuniões e eventos empresariais, sempre impecável em seus ternos caros. Naquela noite, Helena colocou Lia para dormir e ficou alguns minutos observando a menina respirar. O quarto era enorme, iluminado apenas pela luz azulada do abajur. Nos olhos de Helena havia ternura e uma ponta de cansaço. Ela fechou a porta com cuidado e seguiu para a cozinha. A casa estava silenciosa, como sempre. Os funcionários já haviam ido embora. Somente ela permanecia até mais tarde, terminando pequenos detalhes que ninguém mais notava. Abriu a geladeira. Pratos prontos, sobras de um jantar sofisticado. Risoto de camarão, legumes grelhados, taças ainda sujas de vinho. O cheiro era convidativo, mas Helena hesitou. Olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava por perto. O relógio marcava quase 10 da noite. O estômago roncou. Ela respirou fundo e sussurrou: "É só um pedacinho. Ninguém vai notar." Pegou um garfo, se aproximou do prato e começou a comer devagar, em silêncio. Cada garfada parecia um alívio e uma culpa ao mesmo tempo. Enquanto mastigava, olhava para o chão, como se tivesse vergonha até da própria fome. Foi então que algo se moveu na sombra do corredor. Eduardo havia descido para buscar um documento no escritório anexo à cozinha. Parou ao vê-la ali, curvada sobre o balcão, comendo as sobras do jantar. Não disse nada. Apenas ficou observando, imóvel, como se o tempo tivesse parado. A cena o pegou de surpresa. Nunca tinha reparado em Helena daquela forma. Frágil, humana, real. Por um instante, sentiu algo estranho, uma pontada de incômodo misturada com compaixão. Ela terminou de comer, lavou o prato às pressas e guardou tudo de volta, tentando apagar qualquer vestígio. Depois, apagou a luz e foi para o quarto dos fundos. Eduardo permaneceu ali, parado na penumbra, sentindo um vazio que há muito não sentia.
Olhou ao redor. Taças caras, comida abundante, sofisticação em cada detalhe. Mas nada daquilo parecia ter valor. Na manhã seguinte, durante o café, Lia apareceu animada. Papai, a tia Helena fez panquecas com carinhas, disse sorrindo, com a boca suja de chocolate. Eduardo levantou o olhar do celular e viu Helena de avental, servindo o café com discrição. Ela evitava olhar para ele, mantendo o semblante sereno, mas havia algo nos olhos dela. Algo que ele agora conseguia enxergar. Bom dia, senhor, disse ela com respeito. Bom dia, respondeu ele, seco. Enquanto Lia falava sem parar sobre o que aprenderia na escola, Eduardo apenas observava. Cada gesto da babá era contido, delicado, quase invisível. Ela se movia como alguém que tem medo de existir demais. Quando Helena saiu da sala, ele pousou o celular sobre a mesa, ficou olhando para a xícara de café e se perguntou o que a levaria a agir daquela forma. Por que esconderia algo tão simples como comer? O que havia por trás daquele gesto tímido? Durante o dia, mergulhou no trabalho tentando esquecer, mas a imagem não saía da cabeça. Helena, sozinha na cozinha, comendo as sobras, enquanto ele dormia confortavelmente em um quarto de lençóis caros. Ao final da tarde, entrou em seu carro para buscar Lia na escola. A menina correu em sua direção e o abraçou. Eduardo, pego de surpresa, demorou alguns segundos para retribuir o gesto. Helena observava de longe, sorrindo com ternura. No trajeto de volta, Lia falava sobre um desenho que havia feito para a mãe. Eduardo dirigia em silêncio. As palavras da filha cortavam o ar como pequenas agulhas de saudade. Papai, a tia Helena disse que quando a gente sente falta de alguém, pode falar com o céu. Ele olhou pelo retrovisor e viu o olhar da filha refletindo inocência. É mesmo? Perguntou, tentando disfarçar a emoção. Sim, eu falo toda noite. Ao chegar em casa, Lia correu para o quarto. Helena recolheu a mochila e agradeceu como sempre. Eduardo assentiu, mas dessa vez a voz dele saiu mais baixa. Boa noite, Helena. Ela parou, surpresa, e respondeu. Boa noite, senhor. Enquanto subia as escadas, ele olhou para trás e a viu caminhando em direção à cozinha. O mesmo corredor, o mesmo silêncio. E pela primeira vez, algo dentro dele mudou. Não sabia exatamente o quê, mas sentiu que precisava entender quem era aquela mulher. E por que, em uma casa tão cheia de tudo, alguém ainda precisava se esconder para comer. Eduardo acordou antes do sol nascer. Pela primeira vez em muito tempo, não pensou em contratos, reuniões ou relatórios. Pensou em Helena. A imagem dela na cozinha, comendo as sobras em silêncio, não saía da cabeça. Havia algo de perturbador naquilo. Não por vergonha dela, mas por culpa dele. Como podia ser dono de uma fortuna e, ainda assim, permitir que alguém dentro da própria casa passasse fome? Levantou-se, colocou o roupão e desceu para o térreo. O chão frio do mármore ecoava sob seus passos. Da cozinha vinha o som leve de pratos e talheres. Helena já estava acordada, preparando o café. Ela se virou ao vê-lo entrar. Bom dia, senhor. Ele assentiu, tentando disfarçar o desconforto. Acordou cedo. Sempre acordo, senhor. A casa é grande e a menina gosta do café pronto antes da escola. A naturalidade dela o desconcertou. Falava com gentileza, mas sem traço algum de vitimização, como se o esforço fosse algo natural e invisível. Eduardo pegou uma xícara e serviu o próprio café. O cheiro forte o envolveu, mas o gosto parecia diferente. Talvez fosse a consciência que começava a alterar o sabor das coisas. Helena manteve o olhar baixo, arrumando a mesa com cuidado. Seus movimentos eram calmos, quase silenciosos. Parecia carregar o peso do mundo nas mãos e ainda assim fazê-lo com delicadeza. Helena, disse ele após um momento, há quanto tempo trabalha aqui? Ela parou, surpresa com a pergunta. Quase 2 anos, senhor.
E antes disso, eu trabalhava em outra casa, mas a patroa ficou doente e acabou vendendo tudo. Foi quando vim para cá. Eduardo fez que sim, disfarçando a curiosidade. E mora longe? Bem longe, senhor. Pego 2 ônibus e caminho mais de meia hora depois do ponto. Ele franziu a testa. E faz isso todos os dias? Sim. Ela sorriu de leve. A menina me espera. E quando uma criança te espera, o cansaço pesa menos. As palavras ficaram suspensas no ar. Simples, mas cheias de verdade. Eduardo não respondeu. Apenas observou a mulher que, mesmo diante da exaustão, falava de amor como quem fala de ar. Lia apareceu correndo, com o uniforme meio torto e o sorriso apressado. Tia Helena, eu sonhei que a mamãe estava aqui. Helena se abaixou e ajeitou o cabelo da menina. Então ela deve ter vindo te ver, meu amor. Às vezes, as pessoas que amamos visitam a gente nos sonhos. Eduardo observava a cena, calado. Aquele diálogo simples parecia preencher o vazio que ele sentia há anos. Mas, ao mesmo tempo, trazia uma dor amarga. Perceber que a filha falava mais com a babá do que com ele. Durante o café, Helena manteve a postura discreta. Servia, recolhia, organizava. Mas Eduardo a observava com outros olhos agora. Notava as mãos trêmulas, o olhar cansado, os passos lentos, e começou a perceber o quanto ela fazia pela casa sem nunca reclamar. Quando Lia saiu para a escola, ele a acompanhou até o carro e ficou alguns instantes na porta observando o motorista se afastar. O vento frio da manhã o fez lembrar do quanto sua vida se resumia a compromissos e do quanto aquilo estava se tornando insuportável. Voltou para o escritório, mas não conseguiu trabalhar. Abriu planilhas, fechou relatórios, mas a mente insistia em voltar à cozinha. A imagem de Helena curvada diante do balcão o atormentava. No meio da tarde, chamou Marta, a governanta da casa. Marta, preciso te perguntar uma coisa. Pois não, senhor. A Helena, ela tem se alimentado aqui na casa. A mulher hesitou. Às vezes sim, mas sempre de forma discreta. Ela costuma esperar todo mundo sair. Eduardo apertou os olhos. Por quê? Acho que tem vergonha, senhor. Já a vi recusar comida quando a cozinheira ofereceu. Diz que não gosta de abusar da bondade dos outros. Ele respirou fundo em silêncio. A frase o atingiu em cheio. Bondade. Era isso o que faltava naquela casa. E ela mora sozinha? Perguntou. Mora com a mãe, que está doente. Helena é quem paga o tratamento. O dinheiro mal dá para tudo, mas ela nunca atrasa o trabalho. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Por um instante, sentiu vergonha. Vergonha de ter uma casa com 2 cozinheiros, um motorista e um jardim que custava mais do que o salário anual daquela mulher. Vergonha de nunca ter reparado em nada. No fim do dia, decidiu sair mais cedo do escritório. No caminho de volta, observou as pessoas nas ruas, o movimento dos ônibus, os rostos cansados. Pela primeira vez, não viu números nem estatísticas. Viu gente. Quando chegou em casa, o sol já se punha. Entrou em silêncio. Do corredor, viu Helena ajudando Lia com a lição de casa. As duas estavam sentadas no chão da sala, cercadas de lápis de cor. Tia Helena, olha! Lia mostrava um desenho. É o papai, a mamãe e eu. Helena sorriu. E desenhou a mamãe sorrindo. Que lindo! Eduardo ficou parado na porta, observando as duas. Aquela cena simples, quase banal, mexeu com ele de um jeito que não esperava. A casa que sempre lhe pareceu fria, agora tinha cor. E ele percebeu que essa cor vinha das mãos de quem ele menos via. Mais tarde, quando Lia já dormia, Helena começou a recolher os brinquedos. Eduardo desceu as escadas em silêncio. Ela se assustou ao vê-lo. Ah, senhor! Não sabia que ainda estava acordado. Estava pensando. Ela sorriu sem entender.
Pensando no quê? Em como às vezes a gente enxerga tudo, menos as pessoas que estão ao nosso lado. Helena ficou sem palavras. Eduardo caminhou até o balcão e pegou um copo d'água. Olhou para ela e perguntou: "Você já jantou?" Helena ficou visivelmente constrangida. "Ainda não, senhor." "Então sente-se." A voz dele saiu firme, mas calma. "A cozinha é grande demais para tanto silêncio." Ela hesitou. "Eu não posso, senhor. Não fica bem." "Fica sim," respondeu ele, encostando o copo na pia. "Não quero ninguém com fome dentro da minha casa." Os olhos de Helena se encheram de lágrimas contidas, mas ela apenas murmurou: "Obrigada, senhor." Eduardo se afastou e subiu para o quarto, deixando-a sozinha novamente. Mas algo estava diferente. Dessa vez, ele não sentiu pena. Sentiu responsabilidade. Sentou-se na beira da cama, olhando o retrato da esposa falecida sobre o criado mudo. O sorriso dela parecia vivo, como se o observasse em silêncio. E pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu vontade de mudar. Nos dias seguintes, algo mudou dentro de Eduardo. Não foi repentino, foi silencioso, quase imperceptível. Mas pouco a pouco, ele começou a olhar diferente. Antes, enxergava apenas funções: a babá, a cozinheira, o motorista. Agora, via pessoas. E entre todas elas, havia uma que ele não conseguia ignorar. Helena continuava sendo a mesma, discreta, gentil, dedicada. Mas cada gesto dela parecia carregado de algo que ele não sabia nomear. Quando ela sorria para Lia, havia doçura. Quando recolhia os brinquedos do chão, havia paciência. Quando calava, havia história. Naquela manhã, Eduardo pediu para adiar as reuniões. Queria ficar em casa, queria observar. Do escritório, via Helena guiando Lia pelo jardim. A menina corria entre as flores, rindo alto. Helena, mesmo cansada, acompanhava com um sorriso. Por alguns segundos, Eduardo sentiu algo que há muito tempo não sentia: paz. Mas essa paz trazia junto um incômodo, uma pergunta insistente: quem é essa mulher que eu nunca vi de verdade? Mais tarde, enquanto Lia dormia, Eduardo desceu para a cozinha. Helena lavava a louça, cantarolando baixinho uma música antiga. O som era suave, nostálgico. Eduardo encostou no batente da porta e ficou ali, ouvindo. Quando ela percebeu a presença dele, interrompeu o canto e se endireitou. "Desculpe, senhor. Eu não vi o senhor entrar." "Tudo bem." Ele sorriu de leve. "Pode continuar. Faz bem ouvir música nessa casa." Helena abaixou os olhos sem jeito. "Às vezes eu canto para me lembrar de casa." "E onde é casa para você, Helena?" Ela suspirou, secando as mãos. "Um lugar pequeno, senhor, com telhado que pinga quando chove, mas cheio de amor." Eduardo sentiu um aperto no peito. A simplicidade da resposta era mais verdadeira do que qualquer discurso que ele já ouvira. "E mora com alguém?" perguntou. "Moro com minha mãe. Ela está doente, mas é forte, não gosta de incomodar. E o resto da família? Só nós duas." Ela sorriu com tristeza. "Eu trabalho para manter o remédio dela e o aluguel. Deus sempre dá um jeito." Eduardo ficou em silêncio. Por dentro, um nó apertava. Começava a entender que a mulher que cuidava da sua filha com tanto amor fazia o mesmo por uma mãe enferma, sem nunca se queixar. Helena olhou o relógio e se apressou. "Preciso pegar o ônibus, senhor. Se perder esse, só daqui a 1 hora." "O motorista pode levá-la." Ela o olhou, surpresa. "Não precisa. Eu me viro." "Eu insisto." Da voz dele saiu firme, sem espaço para recusa. Helena apenas assentiu, agradecendo baixinho. Naquela noite, Eduardo subiu para o quarto de Lia. A menina dormia com um ursinho nos braços. Ao lado da cama havia um pequeno bilhete colorido. Ele o pegou e leu curioso. "Tia Helena diz que o coração bom é aquele que ajuda sem ser visto." Eduardo sorriu de canto. Aquelas palavras simples o acertaram como uma flecha.
o coração bom ajuda sem ser visto. E ele passara a vida sendo visto, mas sem enxergar ninguém. No dia seguinte foi até a área de serviço. A cozinheira e a governanta conversavam em voz baixa. Eduardo se manteve à distância, escutando sem ser notado. "Você viu?" dizia uma delas. "A Helena quase desmaiou ontem. Disse que não comeu o dia inteiro. Ela vive assim, nunca quer aceitar nada. Disse que prefere passar fome do que parecer pidona." Eduardo sentiu o sangue ferver. A indignação veio acompanhada de vergonha. Enquanto ele tinha reuniões sobre expansão internacional, uma mulher dentro de sua casa passava fome, tentando preservar a própria dignidade. Naquela tarde, pediu para que Helena o encontrasse na sala de jantar. Ela chegou hesitante, limpando as mãos no avental. "O senhor mandou me chamar?" "Sim." Ele se levantou. "Sente-se, por favor." "Prefiro ficar em pé, senhor." "Então me escute", disse, controlando a emoção. "Fiquei sabendo que a senhora vem se alimentando pouco, que às vezes passa o dia sem comer." Helena corou envergonhada. "Não é bem assim, senhor. Às vezes não dá tempo." "Não minta, Helena." A voz dele soou mais firme do que pretendia. "A senhora não precisa esconder isso." Ela baixou a cabeça. O silêncio encheu o ambiente. Então, com a voz quase sussurrada, ela respondeu: "Eu tenho vergonha, senhor." Eduardo franziu o senho. "Vergonha de quê?" "De precisar." Essas 3 palavras o atravessaram. Vergonha de precisar. Quanta gente no mundo carregava esse mesmo peso e ele nunca havia pensado nisso. Eduardo se aproximou e falou com calma. "A senhora não deveria sentir vergonha de comer. Vergonha é deixar alguém sentir fome dentro da própria casa." Helena levantou o olhar, surpresa com o tom dele. "Eu não quis ofender o senhor." "E não ofendeu." Ele respirou fundo. "Foi eu quem me ofendi, por perceber o tipo de homem que me tornei." Ela o observava, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, via aquele homem poderoso com os olhos marejados. "Helena", ele continuou, "eu nunca perguntei nada sobre sua vida. Nunca quis saber. E mesmo assim, você cuidou da minha filha como se fosse sua." Ela sorriu tímida. "Cuidar de uma criança é cuidar do futuro, senhor. E o futuro é tudo o que a gente tem." As palavras dela soaram simples, mas tinham a força de uma oração. Eduardo se afastou e olhou pela janela. Do lado de fora, o céu começava a escurecer. O reflexo no vidro mostrava um homem diferente, o mesmo rosto, mas outro olhar. "A partir de hoje", disse, virando-se, "você não vai mais precisar esconder nada. A cozinha é sua, a geladeira é sua. Esta casa é sua enquanto estiver aqui." Helena piscou sem acreditar. "Senhor, eu não posso aceitar." "Pode sim, e deve." Ele sorriu de leve. "Porque às vezes a dignidade não está em recusar ajuda. Está em aceitar que alguém finalmente enxergou você." Helena levou a mão à boca, tentando conter o choro. Não disse nada, apenas assentiu, com lágrimas caindo discretamente pelo rosto. Eduardo se aproximou da porta e, antes de sair, murmurou: "Obrigado por cuidar da minha filha e por lembrar o pai dela do que é ser humano." E saiu, deixando-a sozinha na sala, mas dessa vez com o coração cheio. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. Não havia música nem risadas, mas o ar estava mais leve. Eduardo desceu as escadas e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de dizer bom dia antes de pensar em negócios. Helena já estava na cozinha, preparando o café. Tinha o olhar sereno, mas um pouco confuso. Ainda não sabia se a conversa da noite anterior havia sido real ou um sonho. Quando Eduardo entrou, ela endireitou a postura. "Bom dia, senhor." "Bom dia, Helena." Ele se aproximou do balcão e pegou uma xícara.
O cheiro está ótimo. Ela sorriu sem jeito. Fiz pão fresco. Achei que a menina ia gostar. E eu também. Ele respondeu com naturalidade, e isso bastou para que Helena ficasse sem reação. Eduardo Vasques, o homem que falava por monossílabos, estava sorrindo. Lia apareceu correndo, abraçou a babá e se sentou à mesa. Enquanto comia, falava sem parar sobre um desenho que estava fazendo para a escola. Eduardo observava as duas com atenção. Era um pequeno ritual que ele nunca havia notado. O cuidado nos gestos, o carinho nas palavras, o jeito como Helena colocava mais mel nas panquecas de Lia sem que a menina precisasse pedir. De repente, ele percebeu. Havia mais amor naquela cozinha do que em qualquer sala de reunião que já havia frequentado. Quando Lia saiu para a escola, Eduardo permaneceu em casa. Passou o dia revisando documentos do setor doméstico, pedindo relatórios e questionando benefícios. Descobriu que vários funcionários não tinham transporte garantido e que os horários eram abusivos. Corrijam isso, ordenou a secretária. E providenciem refeições diárias para todos. Refeições? Ela estranhou. Sim, quem trabalha daqui vai comer com dignidade. O tom firme não deixava espaço para perguntas. A mudança começava. À tarde, quando Helena voltou do mercado, encontrou a despensa reorganizada, cheia de alimentos básicos. Havia uma nota colada na porta da geladeira, com a caligrafia dele. Nada disso é favor, é reconhecimento. Helena segurou o papel e sorriu com os olhos marejados. Naquele gesto simples, entendeu que o patrão realmente tinha mudado. Nos dias seguintes, Eduardo começou a participar mais da rotina da casa. Aparecia no jardim, acompanhava Lia nos deveres da escola e, às vezes, ficava observando Helena preparar o jantar da filha. Ela notava, mas fingia não perceber. Havia algo diferente nele, uma leveza nova, uma calma que parecia nascer da gratidão. Certa noite, enquanto arrumava a mesa, Helena ouviu a voz dele atrás de si. Helena, sente-se conosco. Ela se virou, surpresa. Como é? Jante com a gente. Não, senhor, eu não posso. Pode sim. Eduardo colocou um terceiro prato sobre a mesa. Essa casa sempre teve espaço de sobra, mas faltava gente de verdade à mesa. Helena hesitou, olhando para Lia. A menina batia palmas, empolgada. Tenta, tia Helena. Hoje é especial. Ela respirou fundo e se sentou. Pela primeira vez em 2 anos, Helena se sentou à mesa do patrão. O silêncio inicial foi quebrado por Lia, que falava entre risadas. Eduardo observava as duas, sorrindo em silêncio. Aquela cena tão simples o fez perceber o quanto o luxo havia o isolado e o quanto um prato de comida podia unir o que o dinheiro havia separado. No meio do jantar, Helena olhou para ele e disse emocionada: Eu não sei o que dizer, senhor. Não precisa dizer nada, só coma. Ela deu um sorriso tímido, mas sincero, e enquanto comia, sentia que algo dentro dela também se alimentava. O respeito. Depois do jantar, Eduardo ficou sozinho na varanda. O vento da noite soprava leve. Ele olhou para o céu e murmurou: Eu espero que você esteja vendo isso, Clara. Era a primeira vez desde a morte da esposa que dizia o nome dela em voz alta. Lembrou-se de como ela costumava dizer que a grandeza de um homem não estava na fortuna, mas na forma como tratava os que serviam ao seu lado. Naquele momento, percebeu que Clara tinha razão desde o início. Nos dias que seguiram, a transformação foi se tornando visível. Helena já não se escondia mais para comer. Lia, antes solitária, vivia cercada de risadas e afeto. E Eduardo começou a reencontrar a si mesmo. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Chamou o motorista e pediu que levasse Helena para o trabalho, sem avisar. Ela relutou, mas ele insistiu. Durante o trajeto, ficou olhando pela janela do escritório, observando o relógio. Horas depois, quando ela voltou, trazia um olhar confuso.
O senhor mandou o motorista no endereço certo? Sim, e vi tudo, respondeu ele. A senhora mora num bairro que eu nem sabia que existia. E mesmo assim chega aqui todos os dias sorrindo. Helena abaixou a cabeça envergonhada. A gente se acostuma com o que tem, senhor. Não devia ser assim. Eduardo cruzou os braços. A senhora trabalha nesta casa, cuida da minha filha e da minha família. Merece mais do que se acostumar. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Eduardo se aproximou, colocando um envelope sobre o balcão. Aqui está o novo contrato. A partir de hoje o salário aumentou. Você terá transporte diário e plano de saúde para sua mãe. Helena ficou imóvel, os olhos marejados. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, só aceite. Ele sorriu. Porque quando você entra nesta casa, é ela quem fica mais bonita. Helena respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Fazia muito tempo que eu não era tratada assim, senhor. Como gente. Eduardo sorriu de volta, com sinceridade. É o mínimo que sempre deveria ter feito. Naquela noite, a casa estava cheia de luz, mas não era por causa dos lustres. Era a presença da humanidade que voltava a iluminar cada canto. Helena sempre insistia para preparar o jantar de Lia, e quando se sentaram à mesa, Lia segurou as mãos dos dois e disse: agora sim, parece uma família. Eduardo olhou para Helena e pela primeira vez sentiu que talvez, no meio da dor e do arrependimento, tivesse encontrado o que realmente importava. Algumas semanas haviam se passado desde aquele dia em que tudo mudou. A mansão já não era mais a mesma. O som dos passos apressados e das ordens frias havia sido substituído por risadas e vozes suaves. O ambiente, antes pesado e distante, agora cheirava a pão fresco, café quente e vida. Lia corria pelo corredor todas as manhãs, abraçando Helena como quem abraça o próprio coração. A menina voltara a sorrir com a leveza de uma infância saudável, e Eduardo parecia outro homem. Tomava café na cozinha, conversava sobre banalidades e até ajudava a arrumar a mesa. Para quem o conhecia há anos, era difícil reconhecer naquele homem calmo e atento o mesmo empresário que costumava viver cercado por silêncio e solidão. Mas, mesmo com a harmonia de agora, algo nele ainda se movia, uma inquietação discreta, quase invisível, que o fazia observar Helena com atenção. Ela trabalhava como sempre, com o mesmo zelo e a mesma postura serena. Sorria, cantava baixinho, cuidava da casa e de Lia com ternura. Mas havia algo nos olhos dela, uma sombra pequena, um traço de tristeza que o tempo e as palavras pareciam não alcançar. Durante dias, Eduardo tentou ignorar aquilo. Mas cada gesto simples dela, cada sorriso cansado, cada olhar distante, parecia lhe dizer o mesmo. Havia uma história não contada. Numa noite chuvosa, Lia já dormia. A casa estava silenciosa, iluminada apenas pela luz amarelada que vinha da cozinha. Helena lavava os últimos pratos, distraída, quando ouviu uma voz calma atrás dela. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela se virou um pouco assustada. Eduardo estava encostado à porta, com as mãos nos bolsos e uma expressão diferente. Nem de patrão, nem de chefe, mas de alguém que carregava um peso no peito. Claro, senhor, respondeu ela, secando as mãos no avental. Eu nunca esqueci o dia em que te vi. Ele hesitou, procurando as palavras. Comendo as sobras, ali, sozinha. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Helena desviou o olhar, envergonhada, e apenas assentiu. Posso te perguntar uma coisa? Continuou ele, com voz serena. Por que você nunca pediu ajuda? Helena apoiou as mãos na mesa e respirou fundo. Parecia que aquela pergunta pesava mais do que qualquer carga que já tivesse carregado na vida. Sentou-se devagar e respondeu sem olhar para ele. Por que pedir?
Machuca mais do que passar fome. Eduardo franziu o senho sem entender. Ela continuou, a voz embargada, mas firme. Eu aprendi desde nova que o mundo trata os pobres como peso quando pedem e como invisíveis quando se calam. Então eu escolhi o silêncio. O silêncio, ao menos, não humilha. Ela abaixou a cabeça e o som da chuva lá fora preencheu o espaço entre eles. Você passou fome por muito tempo? Perguntou ele, quase sussurrando. Mais do que eu gostaria de lembrar. Helena sorriu com tristeza. Mas o que doía mesmo não era o estômago. Era o olhar das pessoas. O olhar de quem te mede, de quem acha que você vale o que veste. Só quem já precisou engolir a própria fome sabe o gosto exato do que é ser esquecida. Eduardo engoliu em seco. Aquelas palavras atravessaram o coração dele como uma verdade que o mundo inteiro tenta esconder. Ele se lembrou de todas as vezes em que passou por alguém na rua fingindo não ver, de todas as vozes que ignorou, de todas as pessoas que confundiu com parte do cenário, e percebeu naquele instante o tamanho do vazio que o dinheiro jamais conseguiu preencher. Helena, disse com voz embargada, eu jurei a mim mesmo que nunca mais deixaria ninguém sentir o que você sentiu. Ela o olhou com curiosidade. Ele caminhou até a mesa e colocou sobre ela uma pasta discreta. Dentro havia um documento impresso com o título em letras simples, Projeto Helena. Ela arregalou os olhos, confusa. O que é isso, senhor? Eduardo respirou fundo. Eu passei as últimas semanas pensando em como transformar o que aprendi com você em algo que não morresse comigo. Criei um programa de apoio a mulheres trabalhadoras, domésticas, mães solo, faxineiras. Elas vão ter transporte, alimentação e suporte real para viver com dignidade. Helena levou as mãos à boca, surpresa. O senhor fez isso por minha causa? Não. Ele sorriu de leve. Fiz por minha culpa. As lágrimas escorreram dos olhos dela. E pela primeira vez, ela não tentou escondê-las. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. De ver que, depois de tanto tempo sendo invisível, alguém finalmente a enxergava. Eduardo continuou. Durante anos, eu achei que ser rico era ter controle de tudo. Mas quando te vi naquele dia, entendi que a maior pobreza que existe é viver cercado de luxo e não enxergar quem cuida do meu bem mais precioso. Helena abaixou a cabeça, tentando conter o choro. Eu não sei o que dizer, senhor. Então não diga nada. Ele se aproximou devagar. Só saiba que eu te vi, de verdade. Ela ergueu o olhar. E naquele momento, sem precisar de mais palavras, os dois entenderam o que o dinheiro nunca poderia comprar. Respeito. O resto da noite passou em silêncio. Mas era um silêncio bom, cheio de significado. Quando Helena foi embora, Eduardo permaneceu na cozinha, observando a chuva escorrendo pelo vidro. Parecia ver ali, entre os reflexos da água, a própria alma lavada de orgulho. Na manhã seguinte, Helena chegou cedo, como sempre. Encontrou a mesa do café posta, mas algo a fez parar. Sobre o prato dela, havia um bilhete dobrado com a caligrafia firme de Eduardo. Ela abriu devagar e leu. O mundo precisa de mais pessoas como você. E eu precisei passar fome de alma para perceber isso. O papel tremia entre os dedos dela, e por um instante o tempo pareceu parar. Quando olhou em volta, viu Lia correndo em direção ao pai, rindo, chamando por Helena para sentar-se à mesa com eles. Eduardo apenas acenou, sorrindo, indicando a cadeira ao lado. Helena hesitou. Ainda guardava o velho costume de se colocar à margem, mas Lia insistiu, e Eduardo, com um simples gesto de mão, quebrou o último muro que ainda restava entre eles. Senta, Helena, disse ele. Essa mesa é de todos.
Ela obedeceu com o coração apertado e leve ao mesmo tempo. E enquanto o café era servido, Helena percebeu que pela primeira vez em toda a sua vida, estava sentada num lugar onde não precisava se encolher. Ali não era apenas a babá, era parte de uma história que finalmente a tratava com dignidade. Eduardo olhou para ela e sorriu de forma sincera, sem o peso do passado. Obrigado por não ter desistido de nós, mesmo quando nós parecíamos não merecer. Helena respondeu baixinho, com a voz embargada. É que eu sempre acreditei que o bem, mais cedo ou mais tarde, acorda o coração de quem dorme. Lia, sem entender direito, perguntou curiosa. Acorda o coração? Helena sorriu para a menina. A gente dorme por dentro às vezes, mas o amor, quando é de verdade, acorda a gente. Eduardo ficou em silêncio, com os olhos marejados. Uma menina riu inocente e encheu o copo de suco. A vida seguia simples, mas agora com o brilho de quem aprendeu a enxergar o valor das coisas pequenas. Aquela mesa simples, com 3 pessoas reunidas, dizia mais do que 1000 palavras. Helena não precisava de luxo nem de reconhecimento. O que ela precisava era o que todos nós precisamos: ser vista, ser respeitada, ser tratada como gente. E Eduardo, aquele homem que um dia acreditou que o dinheiro podia comprar tudo, descobriu que há coisas que não têm preço, como o olhar de gratidão de quem você machucou e o perdão silencioso de quem te ensina sem exigir nada em troca. A vida às vezes tem uma maneira dura de nos acordar, mas quando o orgulho dá lugar à empatia, é aí que a verdadeira riqueza começa. Porque Helena nunca precisou de muito para ser grande. E Eduardo só se tornou um homem de verdade quando aprendeu a enxergar o valor de quem o mundo insiste em ignorar. E foi assim que uma babá que nunca pediu nada, ao viver com dignidade mesmo na dor, ensinou a um homem o que é ser verdadeiramente humano. E agora eu quero saber de você. De qual cidade você está ouvindo essa história? Você já viu alguém como a Helena? Alguém que sofre em silêncio, mas nunca perde a dignidade? O que você teria feito se visse uma pessoa passando por isso bem na sua frente? Ignoraria ou estenderia a mão? Comenta aqui embaixo o que essa história te fez sentir. Deixa o seu like, compartilha para mais pessoas ouvirem essa lição e se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque a próxima história vai mexer ainda mais com o seu coração.